expresse e traga aos nossos corações o realizar do teu propósito, para que assim, Senhor, nós nos adequemos à tua santa e bendita vontade. Abençoa cada coração nesta hora, Senhor, para que a tua palavra com autoridade penetre em cada vida. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Irmãos, a santificação, ela é uma etapa, ela é um estágio dentro do processo de salvação. A salvação não é um ato, é um processo que começou antes de você nascer. Na eternidade, o Senhor já havia escolhido você. Ele já havia escrito um livro com o seu nome. E no tempo determinado, Ele te chamou à existência. Mas porque de forma física descendemos da semente de Adão e Eva, também herdamos o pecado. E por isso também o Cordeiro, Filho de Deus, já estava morto antes da fundação do mundo para anular os nossos pecados. Por isso, depois da eleição, vem a chamada conversão, que se processa através do chamado eficaz do Evangelho. E quando há um chamado eficaz do Evangelho, então há uma conversão. E a aceitação de Jesus Cristo como Senhor na sua vida te traz o benefício da justificação, que é a anulação das dívidas perante Deus. E aí vem a regeneração, que é um novo coração que o Senhor te dá. É uma nova vida que emerge, é uma nova vida que surge através da morte do velho homem na cruz. Aí, depois de você se tornar uma nova criatura, um novo coração, o Senhor te adota como filho, no processo da adoção. Tudo isso é obra exclusiva da graça de Deus e que não dependeu em nada de nós. A eleição, o chamado eficaz, a conversão, a regeneração, a justificação, a adoção. Tudo isso dependeu de Deus. Você não se esforçou em nada. Deus, na sua infinita graça, Ele te concede a salvação. Mas agora a única coisa que o Senhor pede de você, a única coisa que o Senhor pede de nós, é que agora, como filhos de Deus, que nós nos tornamos, devemos proceder como Ele procede. É isso que está em Levítico capítulo 19, verso 1 e 2. Santos sereis, porque eu sou santo. A palavra de Deus diz que se nós invocamos o Senhor como santo, como Deus das nossas vidas, nós devemos proceder como filhos de fato dele, com o caráter dele. Porque o Senhor Jesus morreu para que nós fôssemos resgatados da escravidão, do pecado, e em nós fosse restaurada a sua imagem perdida outrora por causa do pecado. De forma que a única coisa que o Senhor quer que nós façamos agora, não para o auxiliar na salvação, mas para confirmar em nossas vidas a salvação, é ter uma vida santificada. Ter uma vida santificada. E quando eu me santifico, quando eu busco essa santificação, e isso é um processo diário, eu não estou fazendo um favor para Deus. Eu estou fazendo um favor para mim mesmo, para que eu manifeste através da minha vida o caráter de Cristo, para que eu glorifique a Deus que me salvou, para que eu manifeste a minha gratidão a Ele através de uma vida de santidade, uma vida de excelência espiritual. Então a santificação é o único processo dentro do plano da salvação em que o Senhor deixa para você fazer. Tudo Ele fez para você. E agora Ele quer que você responda a Ele com uma vida santificada. Uma vida que tema o Senhor, que ame ao Senhor. E não é à toa que o primeiro mandamento é exatamente isso. Ame o Senhor teu Deus, acima de tudo.
A primeira petição do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Por isso a santificação é o único estágio dentro desse processo que depende de nós, porque tudo o Senhor fez. E agora Ele quer que a gente conclua isso de forma pessoal, individual, tendo uma vida santificada. A santificação, então, ela prova ao mundo que alguém é um eleito. Uma pessoa santificada, ela está dando ao mundo um cartão de visita. Eu pertenço a Cristo. Aqui está a minha credencial. Através de uma vida santificada, é que um eleito, uma nova criatura se manifesta ao mundo. Não adianta eu dizer que sou salvo, não adianta eu dizer que sou um eleito de Deus, se o meu caráter não prova isso. Através da santificação, você é identificado com Cristo. E por isso você recebe o apelido de cristão. Quando Paulo diz em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, ele acrescenta o versículo 10 dizendo: porque nós somos feitura dele. Ou seja, nós somos um artesanato de Deus. Nós somos uma criação de Deus. Ele diz que nós fomos feitura dele, agora criado de novo, só que em Cristo Jesus, para as obras que ele de antemão preparou para andarmos nelas. Então, meus queridos, uma vida de santidade, ela revela ao mundo o caráter de Jesus. E aqui no livro de Levítico, mostra que, em determinado momento de uma trajetória de um povo descendente de Abraão, agora chamado de hebreus, recém-saídos do Egito, eles estão ali há cerca de 1 ano e 1 mês acampados ao pé do Monte Sinai. E o Senhor não os permitiu prosseguir, enquanto durante todo esse tempo, de 390 dias, eles ouvissem, detalhe por detalhe, as instruções do estatuto que Deus estava dando para aquele povo. Vocês agora têm um estatuto, vocês têm um norte, vocês têm uma regra, vocês têm um guia para vocês, vocês têm uma lei. E foi isso que Moisés fez durante esse período, traduzindo, instruindo o povo as palavras de Deus que ele houvera dado como aliança com aquele povo. Por isso, esse povo instruído, agora eles recebem o estatuto para dizer que eles não são mais escravos. Eles agora são um povo autônomo, independente, um povo que tem uma escritura, que tem um estatuto, que tem um Deus e que em breve teria uma terra. Um povo que tem uma identidade. Deus tirou o povo do Egito, promoveu uma seleção espiritual, separando os hebreus dos egípcios e castigando severamente os egípcios por causa do seu pecado, da sua vida desregrada espiritualmente, de toda idolatria, de toda imundícia. Mas essa imundícia impregnou também nos hebreus. E mesmo tirando-os do Egito, mesmo libertando politicamente do Egito, eles ainda continuaram escravos nas suas mentes, ainda continuaram escravos nos seus corações, apegados aos costumes e à cultura idólatra pecaminosa dos egípcios. Por isso foi necessário que o povo passasse pelo Mar Vermelho numa espécie de batismo que marcava o lavar de uma vida de pecado, o deixar para trás uma vida de pecado e começar uma vida nova, uma vida com Cristo. E agora, essa travessia do Mar Vermelho significou isso para eles. E eles estão agora do lado de cá. O Egito ficou para trás. Os egípcios ficaram para trás. A escravidão ficou para trás. Agora eles estão libertos, eles têm um caminho, eles têm um Deus, eles têm um estatuto e eles têm a escritura de uma terra que o Senhor deu para eles.
Então a travessia do Mar Vermelho tipificava o batismo, uma nova vida, o surgimento de um povo com identidade própria, liberto por Deus, tendo como único Senhor o nosso Deus. Depois de lavados e separados da imundícia do mundo, Deus começou a moldar a vontade daquele povo, imprimindo em suas mentes e nos seus corações as suas leis ensinadas por Moisés. A partir daquele momento, eles não eram mais um povo comum. A partir daquele momento, eles são uma propriedade exclusiva de Deus. Ninguém mais pode escravizar aquele povo, ninguém mais se assenhora da vida daquele povo. É um povo que pertence a Deus. Eles têm uma aliança com Deus. A partir daquele instante, Deus liberta o povo do cativeiro. E eles estão livres. Mas a parte mais difícil não foi tirar o povo da escravidão. A parte mais difícil foi tirar a escravidão do povo. Tirar a escravidão dos seus corações. Deus estabelece um estatuto para a nação, para que eles passem a viver agora com um novo modelo de vida, um novo procedimento, de forma que, através deles, a bênção prometida a Abraão fosse estendida às demais famílias e nações do mundo. Por isso, a exigência de Deus em detalhar, através de várias leis, o modo de vida que eles deviam cultivar daí para frente. Então, Deus exige deles um protocolo. E o protocolo está aqui em Levítico capítulo 19, versos 1 e 2. Santos sereis, porque eu sou santo. Eu sou o dono de vocês. A palavra Deus aqui é o dono, eu sou o dono de vocês. Eu sou santo. E vocês são propriedade minhas. Então vocês são santos, devem ser santos. Então percebe que a santificação, ela não é uma sugestão, ela é uma determinação, é um imperativo. Serei santo porque eu sou santo. Você não tem opção, você não tem escolha, você tem o dever de obedecer, de ser santo, de buscar a santidade, de buscar uma vida consagrada ao Senhor. Por uma razão. Porque o seu Deus, o seu dono, aquele que te adotou como filho, a quem você chama de pai, esse Deus é santo. Por isso, de uma forma diferente, o apóstolo Paulo fala para os cristãos de Éfeso. Capítulo 5, versículo 1 da carta aos Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aqui tem vários pais que ainda têm crianças pequenas. E essas crianças, quando veem vocês fazendo algo na sua profissão, elas vão achar aquilo fantástico, elas vão desejar querer um dia ser como você. Não importa o que você faça. Eles querem imitar você. Porque as palavras ensinam, mas o exemplo educa. Aquilo que elas veem educa. Aquilo que elas veem forma o caráter delas. Então, é dessa forma que Paulo diz, vocês devem imitar o pai de vocês. Quando os fariseus interpelaram Jesus com seus questionamentos, Jesus diz, vocês estão atendendo o pai de vocês. Vocês estão imitando o pai de vocês. Eles, mas nosso pai é Abraão. Ele falou assim, não, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seguiriam o exemplo de Abraão, porque Abraão não me odiava. Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, que é o diabo. E olha que eram pessoas crentes, mas não eram cristãs. Eram todas crentes. E Jesus disse, vocês têm um pai e não é Deus. Não é Abraão, é o diabo. Então, ele disse, Abraão não faria isso comigo, vocês estão querendo me matar. E de fato eles mataram Cristo, para provar que eles eram de fato filhos daquele que veio para matar, roubar e destruir, o diabo. O padrão de vida, irmãos, que Deus exige dos seus filhos é um padrão altíssimo, é um padrão de excelência espiritual. E quando você entra numa aliança com Deus,
E todos que adentraram a casa do Senhor nessa noite, inclusive os pequeninos que receberam batismo, eles estão entrando numa aliança com Deus. É um pacto com o Senhor. E você não tem outro modelo de vida para seguir, a não ser uma vida de santificação, de refrear os desejos da carne, de anular os impulsos que te levam a cometer atrocidades contra Deus, atentado contra a santidade de Deus e contra a sua própria vida. É isso que é santidade. É isso, uma vida de santificação. É refrear os impulsos da carne que te leva a praticar o pecado através dos vícios de todas as sortes de imundícias que nós, infelizmente, acabamos fazendo por causa deste verme, desse vírus que é o pecado, entranhado na nossa carne. Carne esta que o apóstolo Paulo disse, não vai herdar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Nesse sentido, amados, nosso único modelo de vida neste mundo é o de Cristo. Imitai a Deus como filhos amados. Isso é que Paulo diz. Mas Deus dissera antes a Moisés, para o povo, santos sereis, porque eu, o seu Deus, sou santo. Então, depois disso, várias vezes nós vemos na Bíblia essa expressão, esta ordem de buscar a santificação por vários motivos, por várias necessidades, por várias causas. Devemos ter uma vida de santificação, de forma a nos identificar com o nosso Pai, que é um Deus santo. E nós vamos ver em Josué capítulo 3, versículo 5, quando esse povo, agora depois de 40 anos, não obedeceram a Deus, reparem, eles ficaram 1 ano e 1 mês ao pé do Monte Sinai, recebendo instrução para deixar para trás a escravidão. Mas, infelizmente, eles não conseguiram tirar a escravidão das suas vidas. Recebendo uma lei, recebendo uma ordem para santificar-se, eles procederam de forma maligna e perversa por 40 anos no deserto, até que todos foram mortos, porque não se santificaram, não atenderam ao mandado de Deus de imitá-lo como Pai. 40 anos depois. Então, uma geração nova, jovem, filho daqueles que morreram no deserto. Essa nova geração está acampada agora diante do mar, do Rio Jordão. Eles já estão vendo a terra do outro lado, mas ainda não podem entrar porque dependem de uma autorização de Deus. Os pais morreram no deserto por desobediência. Então Moisés reescreve toda a lei no livro de Deuteronômio e prega em 5 discursos para eles, preparando aquele povo. Olha o que seus pais fizeram, desobedeceram a Deus, morreram no deserto, nenhum deles escapou. Agora vocês estão preparados, estão sendo preparados para adentrar essa terra, terra que nem eu vou entrar, disse Moisés. Mas Josué vai entrar com vocês. Da geração antiga, apenas Josué e Calebe vão entrar com vocês. E qual é a ordem agora? O que espera? Por que eles não atravessaram o Jordão? Eles estão vendo a terra. Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esta ordem foi dada aos seus pais lá atrás, em Levítico capítulo 19, versos 1 e 2. Eles não cumpriram e morreram no deserto. Agora, eles estão diante de outra água, não mais o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão. E há novamente uma ordem para santificar, para que possam possuir a terra. Meus queridos, aqui nós temos uma ordem para ter uma vida santificada, uma santificação preventiva, com expectativa de cumprimento de promessa. Por que santificar? Essa é a pergunta. Capítulo 3, verso 5 de Josué diz: você deve santificar porque Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Você quer ver essas maravilhas? Você quer experimentar essas maravilhas? Você quer fazer parte, tomar parte nas maravilhas que Deus vai fazer? Então trate de santificar a sua vida, porque Deus não trata com o imundo.
Deus trata com pessoa santificada. Santificai-vos. Devemos ter uma vida santificada hoje, porque esperamos que Deus opere maravilha em nossas vidas amanhã. Por isso eu disse que é uma ordem de prevenção. Eu não devo esperar as bênçãos chegar para só daí eu começar a crer e a viver para Deus. Mas eu devo me santificar para experimentar as bênçãos de Deus na minha vida. Para os hebreus, uma vida santificada era extremamente necessária, porque havia um Jordão para eles atravessarem. A imagem daquele rio também era simbólica, era emblemática, era o último obstáculo que ainda restava entre eles e a terra prometida. O último estágio, a última barreira que os impedia de estar na terra era o rio. Mas não era somente o rio. Era o que estava no coração deles, a barreira que ainda os separava da terra. E por isso Josué disse: 3 dias vocês devem santificar, porque depois disso o Senhor vai operar maravilhas na vida de vocês. Vocês vão atravessar esse Rio Jordão. Somos um povo de Deus, comprados, lavados pelo sangue de Cristo, e também, de forma simbólica, estamos prostrados à margem do Rio Jordão, porque nós ainda não entramos na terra prometida. Ainda estamos acampados, não estamos mais no deserto como alguns pregam por aí. O deserto ficou para os que morreram, mas nós já vencemos o deserto, nós já estamos acampados. Paulo diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais pela fé, mas ainda não de forma real. Então ainda estamos acampados e ainda há um Jordão, e esse Jordão é o que ainda nos impede de estar do outro lado com Cristo na eternidade. Ainda há um rio para atravessar, mas você não pode atravessar como está. É preciso ter uma vida santificada. É preciso uma preparação. O passado deixou na vida do ser humano marcas profundas do pecado. Um velho homem morreu no deserto. As águas do batismo na travessia do Jordão, simbolizado na travessia do Jordão, é um novo marco, é uma nova identidade, é uma vida nova, é o reinar-se do outro lado, sem medo dos inimigos, sem mais cadeias, sem mais amarras, é uma nova vida. E assim como os hebreus não poderiam atravessar aquele Jordão se não estivessem devidamente santificados, assim também nem eu nem você podemos fazer coisa alguma, nem mesmo desejar coisa alguma exitosa, se não nos santificarmos conforme a vontade de Deus. O Senhor nos garante que se nós nos santificarmos, Ele fará maravilhas nas nossas vidas. E aí você entende porque muitas vezes você reclama que as coisas não acontecem como você espera. Você tem se esforçado para ter uma vida santificada aos pés do Senhor Jesus? Você tem buscado com empenho, com obediência, com dedicação, uma vida de santificação? Ou você simplesmente faz o que você quer? Se você quer que Deus opere maravilha na sua vida amanhã, se santifique hoje. Tenha uma vida santificada hoje, aos pés do Senhor, uma vida consagrada a Ele. Lá na frente nós temos mais uma ordem para santificar. Uma ordem que, se na primeira foi uma prevenção para que sejamos abençoados lá adiante, agora em Hebreus, no capítulo 12, versos 14 e 15, nos mostra quais os benefícios que nós auferiremos com uma vida santificada. Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Também é mais uma ordem que as Escrituras nos impõem. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Seguir a paz com toda e a santificação. Qual é a gravidade disso? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Preste bem atenção nisso. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Este é o primeiro benefício, a condição para desfrutarmos da paz e da comunhão com Deus de forma presencial é buscarmos a paz com todos e uma vida santificada. Jesus diz nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, versículo 8, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos. O que é o limpo de coração? É aquele que pela santificação expurgou, removeu da sua vida todas as marcas e vestígios de pecado e se santificou para Deus. É o que Hebreus está dizendo, sem uma vida santificada você jamais verá o Senhor. E então a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, você será feliz se tiver o coração limpo, porque você terá a graça de contemplar a santidade de Deus. Ora, irmãos, a Bíblia diz que jamais homem algum viu a Deus. Jamais. Mas nós temos a esperança de vê-lo. E Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios que um dia aquilo que é em parte será aniquilado, então o que é perfeito se estabelecerá na nossa vida e nesse dia então nós haveremos de ver o Senhor e nós o veremos como nós nos vemos também. Diz agora a gente vê a nossa imagem embaçada como no espelho por causa do pecado, mas um dia nós veremos de vê-los como nós somos e miramos a glória do Senhor como Ele é. Mas precisa remover o pecado das nossas vidas. Precisamos ter santificação. O que é santificação? É separação. Santificação é a substituição do que não presta pelo que presta. Eu sempre menciono isso em Efésios, no capítulo 4, quando ele começa dizendo, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que blasfemava não blasfeme mais, que irava mas não ire mais, e que fazia as atrocidades que não façam mais, mas agora perdoe. Há uma substituição daquilo que é do velho homem por aquilo que é do novo homem. Isso é santificação. É uma substituição do que não presta pelo que é novo, pelo que é bom, pelo que é perfeito. E é isso que Jesus disse de limpo de coração. Um coração que já foi sujo, mas que agora foi limpo pela palavra. Lá em João, no capítulo 15, quando o Senhor diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele diz, o ramo que estiver limpo vai produzir fruto, o Pai vai limpar e Ele vai produzir mais frutos ainda, mas o ramo que não estiver limpo, o ramo que não dá fruto será cortado. Ele diz, vocês já estão limpos, Ele diz para os apóstolos, vocês já estão limpos pela palavra, mas nem todos. E aí João diz, porque ele conhecia aquele que ia traí-lo, aquele que ia fraquejar. Mas Hebreus também, a carta aos Hebreus, nos aponta o segundo benefício da santificação. Primeiro ele diz que sem a santificação você não vai ver a Deus, então precisa santificar para você ver, usufruir da glória de Deus. O segundo benefício que a santificação nos dá, no versículo 16, no versículo 15, não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. O benefício de ter uma vida santificada, de ter um coração limpo, é evitar que raízes amargas, que raiz de amarguras voltem a brotar no seu coração. Volte a envenenar a sua vida e envenenar aqueles que estão à sua volta. Aí a palavra de Deus diz, não guarde raiz de amargura no coração, porque ela vai brotar, ela vai te matar e ela vai matar quem estiver do seu lado, porque uma pessoa amargurada, ela inferniza a vida de quem está do lado dela. Há muita gente com o coração como um canteiro de erva daninha. Há muita gente ainda
com raízes vivas enterradas no coração. Raiz de amargura. Raízes que um dia vão brotar e vão envenenar a sua vida, envenenar a vida de quem está perto de você. É a pior coisa você conviver com alguém amargurado. E a palavra de Deus diz que se você santificar, se você seguir a paz com todos e a santificação, você verá a Deus e vai evitar que raiz de amargura brote no seu coração para envenenar a sua vida, envenenar a vida de outras pessoas. Por isso Tiago, ele diz: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago 3, 11 e 12. Se você deseja viver a eternidade com o Senhor e desfrutar da beleza da santidade de Deus, você deve buscar uma vida santificada. É preciso arrancar as raízes de amargura do seu coração. Não adianta cortar os ramos, não adianta cortar o tronco porque a raiz brota. É preciso arrancar a raiz, porque um dia que ela brotar, ela vai te matar e vai matar quem estiver perto de você. Esse é o benefício de uma vida santificada, é evitar que raiz de amargura brote no seu coração, além de te dar o passaporte do céu, de você estar lado frente a frente com o seu Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E seguir a paz com toda a santificação, porque senão você não vai ver a Deus. Outra ordem, essa eu termino por aqui, 1 Pedro 3, versículo 15. Está aí depois de Tiago. 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Não haja no seu coração raiz de amargura. Parece que Pedro agora está complementando o que foi dito em Hebreus. Já que não pode haver raiz de amargura no seu coração, você deve buscar a santidade e a paz com todos. Agora diz, então, santifique Cristo. Em vez de deixar raiz de amargura no seu coração, santifique Cristo no seu coração. Santificar Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Para que você esteja preparado para responder àqueles que pedirem razão da sua esperança em Cristo. Isso é santificação do coração. É uma ordem, santificar a Cristo. Os cristãos a quem Pedro se dirige eram pessoas pagãs que se converteram ao Evangelho, agora são cristãos, mas antes viviam uma vida de devassidão, de imoralidade, de idolatria, de todo tipo de pecado e maldade. Mas ao se converterem a Cristo, eles abandonaram aquele estilo de vida. Eles agora estão vislumbrando uma vida nova no reino de Deus, na eternidade. Em razão disso, estavam sendo insultados pelos outros pagãos. Os outros que não se converteram estavam insultando aqueles cristãos e alguns até atacando de forma física aqueles cristãos. E Pedro disse, não tem problema. Se você tiver que sofrer por ser um cristão, glorifica a Deus com isso. Isso é motivo de alegria na sua vida, sofrer como cristão. Eles estavam sendo insultados, ridicularizados, acusados falsamente de muitos delitos. Então, a instrução de Pedro, que dá para eles, é enfrentar e vencer tudo isso, santificando Cristo em seus corações. No verso 16 do capítulo 3, ele disse, fazendo com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que fala contra vocês, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Como é maravilhoso quando alguém te acusa de alguma maldade e quando na arguição, quando na investigação descobre que você é inocente, que você não deve nada. Mas quão triste é alguém levantar alguma calúnia contra você e quando for investigar descobrir que aquilo era verdade.
É isso que Pedro está dizendo. Deixem falar mal de você. Continue santificando Cristo no seu coração. Esteja preparado para dar razão para essas pessoas que acusam você. Agora, se um dia você for arguído, for investigado, elas vão ficar envergonhadas e não você. Mas não deixe de que você se envergonhe e que aquilo que elas dizem contra você seja verdade. Santifique a Cristo na sua vida. Santifique Cristo no seu coração. Isso equivale ao que Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito, lá em Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Este habitar da palavra, ou encher do Espírito, ou santificar a Cristo no coração, faz com que, ao abrir dos seus lábios, você possa fazê-los fluir rios de água viva àqueles que ouvem a sua voz. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E se Cristo está santificado no seu coração, os seus lábios transmitirão vida para aqueles que ouvem a tua voz. Então, irmãos, eu pergunto, do que você tem enchido o seu coração? Você tem santificado Cristo dentro do seu coração, você tem enchido do Espírito Santo, você tem enchido da palavra. Isso é o mesmo que nós falar em entusiasmo. Uma pessoa que está entusiasmada, ela está animada, encorajada, feliz, porque ela está cheia de Deus. A palavra entusiasmar é enteosmar, é colocar Deus dentro do coração, é se encher da presença de Deus. Uma pessoa alegre, encorajada, positiva, otimista. Por isso Pedro diz, santifica a Cristo no coração e você está preparado para o que der e vier. O que você tem enchido o seu coração? Quem está cheio de Deus, transpira a presença de Jesus, exala a fragrância de Cristo, irradia a luz do Senhor e ainda jorra a água da vida para outras pessoas sedentas. Santifica a Cristo. As dificuldades, às vezes, torna isso mais difícil. As lutas que você enfrenta, às vezes as injustiças que você enfrenta neste mundo, pode dificultar esse santificar a Cristo. Eu fico sempre lembrando, quando você tem um problema no trânsito, quando alguém corta a fila na sua frente, essa é a hora de você santificar a Cristo no coração e não permitir que elas extraiam da sua vida o velho homem, que elas tirem o pior da sua vida. E como é triste vermos crentes xingando no trânsito, falando palavrões, fazendo gestos, deixando fluir o velho homem, fazendo feder o cadáver da sepultura humana, quando deveria estar santificando Cristo no coração. Como é triste nós vermos crentes perder a paciência uns com os outros e ir às vias de fatos, levando palavrões, fazendo aflorar dos seus lábios aquilo que envergonha. É como abrir da sepultura e deixar exalar o fedor, o mau hálito. Mas quando você santifica Cristo no seu coração, você engole o desaforo. Quando você santifica Cristo no coração, você não retribui o mal com o mal. Quando você santifica Cristo no seu coração, você está sempre preparado para responder, como Pedro disse, com mansidão, temor, boa consciência, de modo que eles fiquem envergonhados e você não. Saibam que as circunstâncias externas não podem determinar o seu modo de viver. Eu só fiz isso porque fui tirado do sério. Eu só fiz isso porque aconteceu aquilo. E o que Cristo fez não te motiva a fazer melhor? Não permita que o mundo e o diabo ressuscite o velho homem na sua vida. Não permita que as circunstâncias, as injustiças deste mundo extraiam o pior de você. Mas como disse Pedro, santifique Cristo no coração e você estará preparado para enfrentar o que der, o que vier na sua vida, sem baixar o nível, mantendo uma vida de excelência espiritual. Não deixe que as circunstâncias determinem o seu modo de viver. Se temos santificado Cristo em nossos corações, nós temos assegurado a alegria, a esperança e toda a motivação para enfrentar o mundo. Mas não nos esqueçamos da ordem inicial desse verso. Santificai. Isso requer
renúncia de tudo aquilo que está no mundo, abandono de uma vida de pecado para viver sob os padrões do reino de Deus. Não deixe, não permita que as pessoas maldosas, que o mundo e o diabo ressuscite o velho homem na sua vida, que te faça brotar raiz de amargura de novo, envenenar a sua vida e a vida de quem está perto. Com uma vida santificada, você agrada a Deus. Quando os apóstolos tiveram dificuldade em expelir o demônio de um menino, eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não podemos fazer isso? E o Senhor apenas com a palavra expeliu o demônio daquele menino. Eles perguntaram: por que nós não podemos? E Jesus disse: porque esta casta não sai se não for através de jejum e oração. Se você quer manter o diabo longe da sua vida, mantenha uma vida santificada, com oração, com a palavra de Deus, com jejum, com comunhão na igreja, com o calor dos cristãos com os outros, e santifica a sua vida, santifica o seu coração. Em vez de raiz de amargura, Cristo santificado ali, enraizado no seu coração. Esteja sempre preparado para atravessar o Jordão, que é a última barreira entre você e a eternidade. Adube seu coração com a paz, com a santidade, para matar as raízes venenosas da amargura e não matar quem está próximo de você. Santifique Cristo no seu coração, para que você esteja sempre preparado para dar razões da sua esperança em Cristo a todos que lhe insultarem. Mas saiba que isso tem um preço. Isso tem um custo, mas não é impossível. O hino 131 do nosso hinário disse: se você quer ter uma vida santa, você terá que gastar tempo. Será gastar tempo a sós com o teu mestre. Esse hino diz assim: para ser santo, tempo há de tomar, com um grande mestre seu livro estudar. Há de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para ser puro, você precisa encontrar tempo para estar sós com seu mestre e frequentar a presença dele. Para ser forte, você tem que buscar tempo para estar com Deus. Para ser útil, você precisa guardar tempo com o Senhor. Coloque-se em pé, vamos cantar esse hino.